independente de qual é o seu produto, na hora de vendê-lo, você tem que colocar um preço nele, né? E como é que a gente faz isso? Você só olha o quanto custa ou tem que olhar outras coisas também? E a gente está aqui num podcast de inteligência artificial, né? O que inteligência artificial tem a ver com esse assunto? Você sabe? Quer descobrir? Então vem aqui com a gente nesse episódio do Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quach, cientista de dados. Conto aqui com Adriano Tomás, nosso analista de negócio, companheiro de muitos episódios já, hein, Adriano? De muitos e Tudo esperamos bem? mais, né? Opa! Sempre. Tudo bem? Tudo bem, Mônica. Obrigado aí pela apresentação. É sempre um prazer estar aqui com você e com nossos convidados, que eu vou falar daqui a pouquinho. E hoje, nosso tema, você já adiantou, né? A questão de pricing, né? Inteligência artificial para pricing. Então, o assunto do nosso episódio hoje vai ser explorado. E, para isso, né? Para nos ajudar ali, né? Com essa história toda, convidados mais do que especiais, ilustríssima Susan Trabus, coordenadora de planejamento de pricing da Edux. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que a gente sabe do esforço, toda a logística, né, do esforço para estar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigado mesmo e agradecemos aí sua presença. Agradeço igualmente aí pelo convite. Acho que é uma honra imensa estar aqui junto à Unisoma e principalmente falando desse assunto pela qual aí eu sou apaixonada, né? Pricing e inteligência artificial aí andando lado a lado. Perfeito. Já dando spoiler aí do que vem pela frente. E nosso querido Gustavo Inácio, especialista em modelagem matemática, no Unisoma, ele disse que voltaria e veio mesmo, de fato, cumpriu a palavra dele. Muito bom tê-lo novamente. Muito obrigado pela presença, meu camarada. Novamente, uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite novamente. Estar ao lado de vocês, colegas de trabalho, colegas de projeto, colegas de profissão. Para falar desse assunto interessante. Tá em casa. Boa. Vou prometer mais uma vez daqui a pouco. Pois é. É isso aí. Bom, Susan, vou começar com você. Fala assim pra gente, conta aí, como que o pricing normalmente é feito, assim, tradicionalmente, né? Eu falei ali, você tem que olhar o custo, legal, mas não é só isso, né? Como é que funciona? Como que leva em conta tudo que precisa? Legal. Acho que essa pergunta, ela acaba sendo chave, assim, quando a gente fala de precificação, né? E aí, a gente pode explorar até 3 metodologias ali, que são as principais aí do mercado. Uma, que é exatamente a que você citou, que é a gente olhar custo. Então, você olha basicamente ali para dentro de casa, você olha seus custos, desenha ali um lucro, uma margem de lucro, e aí você vai chegar ali no preço que você irá vender ali o seu produto. O segundo método, que aí demanda ali uma robustez maior ali em termos de dados, que é você começar a olhar para concorrente. Então, você começar a entender a dinâmica de mercado, qual é o preço médio do concorrente, quais são os atributos do seu produto versus o atributo do concorrente, para que você consiga definir ali o seu preço com base em posicionamento de mercado. E o terceiro, que aí é o passo ali mais robusto, é você começar a entender não só olhando para dentro de casa, olhando para concorrente, mas principalmente olhando ali para o seu cliente. Então, quanto que o seu cliente está disposto a pagar ali pelo seu produto? E aí você entender, né, o que gera valor para esse cliente, o que motiva ele, qual é o processo decisório dele de compra, para que você defina ali o seu preço com base em capacidade de pagamento dele, independentemente aí de concorrentes e dos seus custos, e aí você direciona toda a sua operação em torno ali do seu cliente, né? Você começa a ter ali uma centralidade no seu cliente. Você olhou 3 aspectos, né? O custo de fato, né? O que você já tem em casa, o concorrente e o seu cliente. São talvez esses 3 aspectos que vão nortear a nossa pesquisa aqui, porque justamente esse é o ponto que a gente quer saber, né? E é interessante, né? Que eu pensei aqui agora, parece que é meio óbvio, mas talvez a gente esqueça, porque na introdução que eu fiz, aí eu falei do custo, mas eu não parei para pensar, mas tem que saber se o cliente está disposto a pagar aquilo também, né? Não adianta eu colocar um valor muito alto que o meu cliente não quer pagar, né? Então, assim,
você falando aí, para você talvez seja óbvio, porque você já está envolvida com isso há muito tempo, né? Mas é algo assim que eu, enquanto eu estava aqui pesquisando, pensando em como, né, abordar, eu falei, nossa, nem tinha pensado nisso, mas... Não, exato. E aí você tendo esse teto ali do quanto que o seu cliente está disposto a pagar, independentemente de qual é o preço do mercado. Aí você tem que voltar para dentro de casa e revisitar sua linha de custos. Sim. Né? Se o seu cliente está disposto a pagar X, sua linha de custos é 2X, esse produto não fica de pé. Ele vai começar a operar ali com margem negativa. Então, é sempre um trabalho ali quase que síncrono de definição de preços e definição de toda a operação ali de linha de custos, né? Para que você consiga ficar ali acima do 0 a 0, né? Ninguém quer ficar no 0 a 0 e muito menos no negativo. E aí você falou um aspecto interessante, né? Que também não me ocorreu isso. Porque uma coisa é você falar de custo enquanto a coisa está rolando. A outra é você falar de custo enquanto eu vou pensar em fazer um negócio, em abrir uma... né, que seja explorar algum... No seu caso, principalmente, né? Um curso novo, alguma unidade nova, algum modelo de ensino diferente. Então, não é só você olhar aquilo que já está em operação, de fato, né? Exato. E aí vem... Então, já temos vários pontos aqui para a gente explorar. E eu quero saber do Gustavo, como é que a inteligência artificial pode auxiliar nisso que a gente acabou de falar, né? Nessa questão do pricing. Bom, vamos lá, né? Primeiramente, eu acho que, se me permitirem fazer um pouco mais de longe, né? A gente permite, Adriano? O que você acha? Bora. Eu falo bastante, tá vocês vão bom, me cortando. Mas como que a inteligência artificial, ela ajuda em qualquer que fosse a área, né? Primeira coisa, né? Então, a gente tem um termo inteligência do lado artificial, né? Então, ele simula um processo de adquirir uma inteligência artificialmente. E simula baseado no quê? Na própria experiência humana. Como que o ser humano adquire um conhecimento? Como ele adquire uma informação, né? Bom, para ele adquirir conhecimento, ele precisa de um insumo. Então, no caso nosso, ou a gente vai ler livro, vai investir em cursos, ou a gente vai ter uma gama de dados onde a gente vai investigar alguma resposta para alguma pergunta. E aí vem outro ponto, a gente tem que definir uma pergunta. Qual é o seu objetivo da inteligência? Tem que assistir o episódio também, do Deep Talks. Aqui também é fonte de conhecimento. Isso. E aí, vamos lá. Vamos formular uma pergunta, né? Permitir aqui sair um pouco, né? Um assunto que eu gosto muito é eletromagnetismo, né? E uma pessoa poderia fazer a seguinte pergunta: será que o campo eletromagnético tem alguma relação com a distância, com a carga que está gerando aquele campo eletromagnético? E aí ele pode aprender de várias formas. Novamente, livro, curso, conversar com alguém que sabe bastante sobre o assunto. Ou ele pode ser exposto a um volume grande de dados, né? Relacionando medidas ali, tanto do campo elétrico quanto da distância, e ele vai tentar sacar algum padrão ali no meio. Aí ele saca, olha, parece que tem uma proporcionalidade entre o meu campo e o inverso do quadrado da distância. Ele fala, olha, eu adquiri uma informação baseada nisso. Bacana. Então aqui, estamos falando como que a inteligência artificial, quer dizer, como que a inteligência é adquirida, desenvolvida ali no ser humano. Agora vamos pensar em inteligência artificial, como que ela poderia fazer isso, tá? Ela também precisa de um insumo. Para adquirir uma informação, ela também precisa estar direcionada, ela tem que ter uma pergunta. Você quer adquirir informação no quê? Vamos de novo aqui nesse exemplo, né? A gente poderia dar essa mesma base de dados para uma inteligência artificial. E aí, o que ela ia fazer? Ela ia tentar detectar padrões, né? Detectar lógicas ali que estão por trás. E ela também ia concluir, olha, tem aqui uma proporcionalidade entre distância, o inverso da quadrado da distância e o campo elétrico. Bacana. Bom, vamos lá. Só que a inteligência artificial, ela consegue romper algumas barreiras, né? A gente tem que ter... Eu coloquei aqui algumas imposições para a gente adquirir, algumas restrições, premissas para a gente adquirir o conhecimento. Então, acesso a um insumo, a uma informação, a um lugar onde você consegue, de fato, um conhecimento e o tempo. Processar também, né? Tá. O ser humano também, exato, processar. O ser humano tem uma restrição temporal, né? Eu levo um tempo para... Imagina que eu queira ler todos os livros sobre essa área. Ia acabar minha vida e eu não ia ler todos, né? E você também tem uma restrição que é você... Aqui eu dei um exemplo super simples, né? Eu estava falando de 2 variáveis, né? Imagina que você queira usar várias, né? Milhares. Você quer investigar se o campo elétrico tem alguma relação com qualquer outra variável. Que você nem imagina, né? O ser humano é incapaz de ver isso ao mesmo tempo e ver correlações cruzadas e tudo mais. Então, a inteligência artificial ela vem para simular, né, o jeito que o ser humano adquire o conhecimento, mas ela extrapola algumas barreiras. Só que tem uma restrição que continua. Eu tenho que ter acesso, eu tenho um insumo, eu tenho que ter acesso a uma informação. Vamos para o pricing agora, vamos lá, tá bom? Então, como que a inteligência artificial pode auxiliar na área de pricing? Então, eu quero ganhar conhecimentos, detectar padrões, detectar correlações para a área de pricing, para auxiliar na área de pricing. Então, primeira coisa, a pergunta que tem que ser feita, né? Se eu quero adquirir um conhecimento do quê?
Tem que ser uma pergunta bem definida para a área de price. Vamos jogar uma aqui, né? A gente estava falando aqui de quanto que o cliente estava disposto a pagar, né? Vamos pensar que está atrelado a uma coisa que é demanda, né? Demanda. Então, quais que são as variáveis, quais que são vamos lá, variáveis, indicadores, ações que governam essa curva de demanda? Aumenta os pedidos para o seu produto? Diminuem, né? O que governa essa curva de demanda? Vamos fazer uma inteligência artificial aprender isso. Então, primeira coisa, a gente tem que ter um volume de dados grandes, a gente é dependente de dados, tá? Dados históricos. A pergunta-chave minha está atrelada à demanda. Então, é claro que eu tenho que ter informações de demanda nessa base. Tá? Só que eu posso colocar aqui, atrelado um histórico também, de outros indicadores. Indicadores macroeconômicos, o próprio preço, né, que a gente está falando ali. Inflação. Em vez se a gente tem correlações ali, né? Detectar sazonalidades, variáveis que puxam a curva de demanda para cima ou para baixo. Veja que o ser humano poderia também tentar adquirir esse conhecimento, mas imagina um volume de histórico de dados de 10 anos, centenas de variáveis, como que a gente ia detectar esses padrões? A gente constrói modelos para investigar esses padrões, para tentar responder essa pergunta. E quais perguntas a inteligência artificial pode ajudar a responder, né? Que eu estava falando de demanda, então tem uma previsão de demanda, mais do que a própria previsão de demanda, mas quais variáveis mexem nessa curva, nesse ponteiro da demanda, né? Será que o preço governa essa demanda? Então a gente está falando de elasticidade. Será que o cenário macroeconômico governa essa demanda, né? O jeito que o seu produto é exposto na prateleira, o jeito que você exibe, faz campanhas, investimentos de marketing e tudo mais, tá bom? A gente tem outras perguntas que ele poderia responder, né? Qual é o preço? Né? Será que a gente tem segmentações, né? Então podem ter algoritmos de clusterização, né? Que a gente vai segmentar público, cliente e tudo mais. E não só nessa confecção de modelos e tentar aprendizado, aqui finalizando, tá? A inteligência artificial ela pode ajudar também em vasculhar essas informações. Susan falou aqui, por exemplo, a gente pode olhar como é que está a concorrência, né? E como que a gente busca essa informação do preço da concorrência, né? Imagina, né? A gente teria que ir lá no mercado, ficar anotando o preço e tudo mais. A gente hoje pode construir robôs que vão buscando na internet essa informação de preço, ela vai alimentando e construindo essa base que futuramente vai ser utilizada para você construir um modelo, para responder as perguntas que eu estava colocando. Então, tá mais claro, porque quando você fala assim, tem daqueles 3 que a Susan comentou, custo é uma coisa que não vejo inteligência em cima daquilo. Tá dentro de casa, né? Tá dentro de Agora, casa. aquilo está fora, aquilo que tem uma massa de dados que você precisa capturar e trazer para dentro de forma de escala, né? Porque você vai ter dificuldade de tratar isso sozinho, né? Como um humano ali vai ter que fazer muito esse trabalho. É nesse caminho que a gente tem que ir, então. Sim. Essa é a ideia. Sim, essa é a ideia. E veja, aqui, resumindo aqui, né? Então, você tem que ter um insumo para você aprender com esse insumo. Aqui eu estou falando de volume de dados, basicamente. E você tem que direcionar a pergunta que você quer responder. Tá? Daí tudo errado se você não direcionar a pergunta de maneira correta. Qual pergunta você quer responder, né? E a gente vai utilizar esses insumos para tentar responder essas perguntas, utilizando a inteligência artificial, que rompe ali as restrições humanas de... Capacidade, né? Capacidade e tempo também, né? Processar. Boa. Susan, eu sei que você está desenvolvendo aí um projeto junto com o Gustavo, né? Vocês trabalham juntos. Aí eu queria que você falasse um pouco mais. O que você já viu de ganhos aí, de usar a inteligência artificial no pricing? E aí, né, pode até citar exemplos aí já específicos da sua área. Fica à vontade. Não, legal. O Gustavo, ele foi citando aí alguns possíveis exemplos, né, de uso da inteligência artificial, de toda essa massa de dados que a gente poderia usar aqui para definir preços ou então definir, por exemplo, vale a pena, por exemplo, fazer alguma redução de preço em busca de demanda e tudo mais. De começar a entender o comportamento da demanda, comportamento ali de elasticidade de preços e tudo mais. Então, citando aqui alguns exemplos, né, o primeiro que me vem à cabeça é o que a gente tem ali como mais direto, que seriam modelos ali de elasticidade para que a gente possa responder a pergunta mais óbvia ou mais chave ali para uma área de precificação, né? Qual é o preço de cada SKU? Qual é o preço ótimo? E aí, quando a gente fala de preço ótimo, é muito ali pensando em como que eu vou otimizar a minha receita, ou se você já tem uma maturidade um pouco maior, é como que eu vou otimizar meu lucro. Então, entendendo o custo ali de cada SKU, como que eu vou chegar nesse lucro ótimo. Então, falando aí muito de modelos, né, tanto de otimização com base ali nesse conceito de elasticidade.
Um segundo ponto, assim, para a gente explorar também, né? Normalmente a área de precificação, ela naturalmente vai estar olhando ali muito para a demanda e também temperatura de mercado. Né? Então, por exemplo, se a gente tem ali variáveis macroeconômicos, variáveis externos, incentivos externos que corroborem para um aumento de demanda, por exemplo, em um determinado curso, numa determinada região. Então, se a gente tem uma maior demanda, como que a gente consegue explorar da melhor forma essa demanda, de tal forma que eu consiga alavancar o meu negócio, que eu consiga expandir meu negócio? Então, o que vale agora, pode ser que daqui a pouco não valha mais, né? Você tem um time da coisa também, né? Legal. Exato. E, por exemplo, quando a gente fala de um setor de educação, a gente fala de um setor extremamente dinâmico, né? Então, a realidade desse trimestre pode ser muito diferente do próximo, que é muito diferente do outro. E acaba sendo um mercado ali, por exemplo, nos últimos 2 anos a gente teve o impacto da pandemia. Foi um mercado que foi completamente transformado com a pandemia. Né? A digitalização do ensino começou a ganhar ali mais destaque, né? Mais aceitividade ali do público. Então, como que a gente consegue entender essa mudança de demanda, de repente, de uma modalidade para outra, de repente, o presencial podendo estar perdendo força em contrapartida ali às modalidades mais digitais e tudo mais. Exatamente. Então, a gente cada vez mais ia acompanhando essa performance dessa demanda e para onde que ela está indo, né? Não só a demanda pelo setor como um todo, mas a nível ali de produto. Qual produto que está gerando uma maior demanda? E quando você olha para esse processo todo, né? A sua pergunta é o preço, mas ali você vai caminhando e vai abrindo, né? Você falou de vários exemplos ali, mas você vai abrindo a sua pesquisa que vai te dando insumos para outras perguntas, né? Para outras respostas, na verdade. Ok, o que você quer é preço, mas faz sentido você fazer esse trabalho para cá, faz sentido você ir para aquele lado. Isso vai abrindo um leque. E como que vocês atuam internamente também? Vocês também olham para todos esses aspectos possíveis, né? Isso é muito legal. Então, é o que eu costumo até sempre brincar com o Gustavo, né? A gente começa ali desenvolvendo um modelo, quando a gente vê, daqui a 3, 4 meses, a gente já tem 10 outros possíveis modelos. Eu acho maravilhoso. A gente entra numa reunião e já saem mais 10 novos modelos possíveis ali pra gente ir rodando. Vai responder uma pergunta, cria outras 5, né? Exatamente. Cada resposta cria mais. Exatamente. Porque às vezes, você tem um modelo que ele funciona muito bem se você tá olhando numa estratégia mais macro, mas será que eu não consigo ter oportunidades para, por exemplo, qual é o preço ótimo de cada SKU? Beleza, eu já tenho um modelo ali, que é um modelo mais macro e tudo mais. E para SKUs novos, como é que eu vou lidar? Será que é o mesmo modelo? Já surgiu um outro aí, aqui pensando rápido com vocês em 1 minuto. Como é que eu vou fazer em praças em expansão, em praças consolidadas, onde eu sou líder de mercado, onde eu ainda estou buscando espaço de crescimento? Então, acabam sendo aí perguntas constantes. Eu acho que isso que gera esse fascínio, né? E aí, por isso que eu até brinquei. Pricing e IA andam ali lado a lado, né? Geram buscas, né, por dados, né? Isso eu acho que é o mais legal, porque imagino eu, né? Você já falou assim, do nada aqui já surgiu uma outra pergunta que seria derivada da sua pergunta principal. Legal, mas aí você vai na linha, temos dados para isso? Conseguimos responder isso agora ou daqui a pouco? Ou nós estamos maduros o suficiente para a gente fazer esse trabalho agora? Esse giro que a inteligência nos traz é fantástico, né? O Gustavo tem essa experiência. Sim, e eu acho muito legal o que a Suzana falou, né? Que uma pergunta e de repente leva a outra. Aí tem alguns recortes que um modelo serve, né? Um modelo de inteligência artificial serve para aquele recorte, para o outro já não serve. Aí você aprendeu alguma coisa com o término de um modelo específico, você já viu a necessidade de outras coisas. Por quê? Porque você aprendeu algo com ele, né? E essa aqui, vamos lá, né? Eu comecei pelo menos respondendo sobre inteligência artificial, né? Mas você vê que ela anda lado a lado com o ser humano. Ele tem que fazer o uso disso, né? Quem pilota isso é o ser humano. E para fazer um bom uso da inteligência artificial, tem que ter um ser humano fazendo perguntas adequadas e de fato, usando aquilo para o que de fato serve. E veja uma dificuldade que a gente tem aqui, né? Imagina que a gente poderia ter feito a seguinte pergunta. Será que existe um software de prateleira para de pricing?
de um modelo de inteligência artificial? Será que poderia? Olha, só pelas perguntas aqui, você vê que uma pergunta gera outro modelo serve para alguma coisa, outro modelo não serve. É muito complexo. Eu acho muito ousado esperar que tivesse um software que respondesse todas as perguntas e tudo mais. Então, as coisas são feitas quase que artesanalmente, mas destinado a cada tipo de pergunta, a cada segmentação. E vamos supor que de fato existisse um software onde você aperta um play ali, né? Fala assim, eu apertou um play e vai sair todas as respostas às suas perguntas que eu quero no segmento de educação. Será que ele serve para o segmento de farmácia que vende, né, com toda uma regulamentação e tudo mais? Então, assim, acharia ousado demais a gente ter um arcabouço, um software único para responder a todas as questões de price. Eles têm que ser destinados. Que não te desse margem também de investigação. Tem que ter um direcionamento. E esse direcionamento é o ser humano. Tá? Perfeito. Não, legal. E fala um pouquinho, então, dessa questão do dia a dia, né? Você falou, não tem botão que você aperta, sai preço lá, né? Então, essa construção... software de prateleira, né? Já tem vários por aí, né? Você baixa lá nos apps, agora tem os IAs de pricing aqui. Como que é essa construção que vocês estão falando de projeto, tudo, né? Como que isso está acontecendo lá? Como é que tá... Vocês estão vivenciando isso? Essa pesquisa, né? Vocês tinham uma coisa para resolver. Hoje, 10, né? A Suza chegou só assim, qual o preço que eu tenho que pôr? Ela chegou assim para você e aí... Não, ele caiu na ingenuidade da pergunta, ele caiu na ingenuidade. E assim, tá sendo uma experiência muito legal, né? Que tá sendo muito gostoso trabalhar aqui em parceria com a Suza. Porque, veja... A gente poderia ter uma expectativa muito simplória dos modelos que são desenvolvidos de inteligência artificial. O que seria? Por exemplo, eu falei de demanda, né? Então, o que você espera, assim, se você apresentar brevemente, aqui se destina um modelo de demanda? Eu quero acertar a minha demanda, tá? Que é o que eu estou colocando aqui, uma expectativa baixa, do tipo, então, você roda o modelo, então você está querendo acertar ali, dentro de um curto prazo, médio prazo, a curva de demanda, o seu futuro, né? E aí você está preocupado que, então, o critério de qualidade para o meu modelo de demanda é acertar o futuro. Mas ele tem coisa... Se você fizer um bom uso dele, tem coisa muito melhor para oferecer. Quais que são as coisas melhores? Veja, como que o modelo ele faz uma boa estimativa do futuro para a sua demanda? Olhando para dados históricos do passado, né? Uhum. E óbvio que você não vai olhar só para a sua curva de demanda do passado, você vai olhar para curvas que estão correlacionadas, que a inteligência artificial aprendeu ali, está correlacionando, tipo, indicadores macroeconômicos, o seu preço do concorrente, aquela coisa toda. E ele se destina a fazer um bom acerto da curva no futuro. Me permite, não é só uma foto, né? E é que depois eu quero falar para vocês, se puder explorar também. É uma questão agora contínua. A partir do momento que você ligou a maquininha que fica monitorando tudo isso, você está recebendo dados todo dia. Sim, né? Isso vai se atualizando, né? Mas o bom uso, né, que eu falei já, a expectativa baixa é você só acertar o número. E muitas vezes as pessoas fazem uso desses modelos de estatístico só com essa expectativa. Mas é muito legal que ao longo do projeto a gente está se preocupando, ao meu ver, com coisas que têm mais valor ainda. O que pilota a tua curva de demanda? Tá? Então, qual que é a sensibilidade de determinados indicadores, de determinadas variáveis externas? Causas. O que é causa e efeito? O que mexe na inclinação da minha curva de demanda? Né? O que aumenta a minha demanda? O que abaixa a minha demanda? Vamos pensar em preço, né? Por exemplo, a gente tem uma expectativa de que aumentou o preço, diminui a demanda, A gente já está assumindo que tem uma elasticidade, né? Mas tem outras coisas por trás aí, né? Então, a gente vem fazendo uso dessa forma, está muito legal essa parceria, porque eu acho que é o melhor uso dos modelos dessa forma. Aí um exemplo bem bobo, né? Você falou, se eu diminuir o preço, vai aumentar a demanda. Aí você diminui o preço e não aumenta a demanda. E aí você vai ver, você descobre que é porque o seu concorrente também diminuiu o preço. Então não é... Tantos fatores, né? Porque você está existe uma sazonalidade embutida e você está numa época do tempo que tanto faz você mexer no preço ou não. Vai ficar igual. A decisão também tá embutida ali, você talvez... Ok, esse é o preço. E talvez você não precise variar, né? Tipo, você pode inclusive subi-lo. Né? Você tem uma margem ali que você pode inclusive subir e que vai estar dentro, te atendendo ainda. Né? E você pode ter outros concorrentes que não são os seus concorrentes direto, né? Que é, novamente, né? Quanto mais dados você fornecer, melhor fica a sua estimativa. Então você fala, o concorrente está praticando o preço X lá, mas às vezes você tem um concorrente indireto que pode ser o preço do arroz no supermercado, né? Que é tão importante quanto. E às vezes você fala, mexendo no preço, não está mexendo na demanda. Porque a gente está num cenário diferente hoje, né? Então... É legal quando aprender com essas nuances que o modelo vai captando, né? Fala um pouquinho pra gente, Suzy, essa questão dos dados. Eu tenho um interesse particular, né? Eu gosto de brincar com ela. Não, é sério, porque quando você fala de modelo, o custo. Legal, o custo você é o mesmo, você faz o planejamento do custo do professor, da sala de aula, do espaço físico e tudo mais, beleza. Material e blá blá blá. Legal, eu tenho esse custo.
E estes outros custos? Como é que você fica como é que vocês monitoram? Como é que vocês trabalham com esses dados? Que é todo momento, né? É aquela história, hoje o meu curso não vale a pena abrir, mas amanhã vale. Como é que funciona isso? Como é que esse monitoramento acontece? Isso acaba ficando até muito ali uma bola até com as outras áreas, né? Muito ali a gente consumindo muito esses dados, principalmente ali dos times de operações. Então, eles continuamente ali atualizando essa visão de custos e aí a gente absorvendo isso nos nossos modelos, nos nossos dia a dia, para que a gente consiga ter uma visão cada vez mais atualizada e mais fair dessa visão de custos, né? E muito ali com o time de operações, também com o time de produtos, que acaba sendo, né, quase que o guardião de esse produto vale a pena ou não, né? Essa é a pergunta que eles respondem. E a gente respondendo, legal, mas e qual é o preço desse produto caso ele vale a pena? Né? Então, acaba sendo ali um trabalho não só a 4 mãos, mas a 20 mãos aí, muito em parceria com as demais áreas. Esses modelos necessariamente são prescritivos? Ou eles... aquela história, né? Daqui 1 mês, daqui 2 meses, talvez aquilo faça sentido. Então, ele tem uma previsão ali, né? O preditivo, né? Sim, diz, né? Preditivo, a gente tem bastante... A maioria dos modelos são preditivos, né? Então, você está tentando prever o futuro, né? E tudo mais. Então, a curva de demanda e tudo mais. Mas a pergunta-chave, qual é o preço? Voltamos lá no... voltamos, né? Legal. Agora sim a pergunta-chave, né? Qual é o preço, né? Ele é um modelo prescritivo. Então, nós temos modelos tanto preditivos quanto prescritivos, Legal. né? O preditivo aqui, né? Falar um pouco do jargão preditivo. Prever, né? Tentar prever o futuro. Prescritivo. Qual é a prescrição? O que eu devo seguir em busca do meu objetivo, né? Quando você vai no médico, ele te dá uma prescrição, né? Eu quero ter uma saúde melhor, curar uma doença. Então, só a prescrição, essa daqui, né? Tá? Então, nós temos tantos modelos preditivos. Tentar prever demanda, por exemplo, é o mais clássico deles. Quando a gente tem os modelos prescritivos, que é, qual é o preço, né? Qual é o preço? Então, o preço é esse daqui, né? Eu não estou tentando prever o futuro. Podem ter algoritmos de clusterização, definir grupos homogêneos e tudo mais, segmentação, né? A atuação de vocês, em termos de modelo, acho que ela é muito mais definida, né? A questão são as investigações que permeiam tudo isso, né? E aí, como que vocês trabalham, por exemplo, com essas inovações? Tipo, inteligência, puxa, surgiu uma coisa nova ali, será que isso aqui funciona desse jeito? Começam a testar muita coisa? Como é que esses modelos são evoluídos, na verdade, né? É o desafio, ó. Tá vendo? Os desafios sempre nascem como um protótipo, né? Então, eles sempre nascem como uma primeira tentativa. Eu acho que essa primeira tentativa já ilustra muita coisa, né? Porque a gente também não pode esperar que a gente vai responder absolutamente todas as perguntas. Claro. Tá. Então, a gente faz um protótipo, faz ali uma versão inicial de um determinado modelo, um algoritmo tentando responder uma pergunta específica. Aí você vê o que você consegue a partir dali, né? Parece que você vai conseguir responder essa pergunta ou não vai, né? E se sim... Esse primeiro protótipo já te sinaliza caminhos para seguir que você não via antes, tá? Que é aquela coisa de, beleza, a gente aprendendo com a inteligência artificial. Né? Então, você olha para aquilo e fala, nossa, aprendi isso daqui, né? E ela ia abrir margem para desenvolver outras coisas. Então, tem muito uma questão de experimentação também nisso aqui, tá? É muito uma questão de experimentação, tá? Isso é legal. Isso tá ok para vocês, né? Porque a gente sempre pergunta do nosso lado em termos de... nosso DNA é de investigação, mas às vezes o cliente fala... Eu preciso dessa resposta, eu não quero que você vá para esse caminho, não. Como é que funciona isso? Então, a gente, como vive ali no mercado extremamente dinâmico, competitivo e tudo mais, a parte da experimentação acaba estando também um pouco na nossa veia. Então, tanto é que é o que a gente até costuma brincar que é o pricing ágil. Então, você testa ali um preço num conjunto de SKUs e você vai entendendo comportamentos e você vai aprendendo com isso para você ver, faz sentido eu rolar o tal ou não. Então, acho que necessidade, né? Exato, essa simulação, essa necessidade que ali às vezes a gente tem de tempo de desenvolvimento ali de um modelo e tudo mais, porque obviamente esse modelo não vai sair do dia para a noite, ele tem um tempo ali de maturação da gente testar um modelo, ver onde errou, aprende, melhora e tudo mais, né? A gente vive isso constantemente, né, Gustavo? E aí a gente vai maturando, vai entendendo comportamentos mesmo. Eu acho que aqui a palavra-chave assim que eu até costumo brincar para IA é você entender comportamento, seja de preço, demanda e tudo mais. E aí, até se me permitir, um dos pontos aí até que o Gustavo comentou, né, de modelos preditivos, né? A gente quer prever o futuro. E aí, até um pouco do que a gente se deparou, né?
o quão longe é esse futuro? Eu estou falando do próximo mês, do próximo tri, do próximo ano ou daqui a 5 anos? Então, e aí o modelo, a gente buscando adaptar, né, um modelo para responder cada uma dessas perguntas. E aí é um pouco do que entra exatamente esse viés de planejamento de preços. Então, como que eu vou planejar toda a minha estratégia de preços e, consequentemente, minha estratégia competitiva de mercado, dado o comportamento competitivo ali que eu vou ter daquele mercado, daquele setor. E aí, a inteligência artificial é exatamente nos ajudando a tentar prever o futuro e a tentar nos ajudar a responder essas perguntas. Uma coisa, por exemplo, a Mônica comentou, se eu baixar o preço, eu vou trazer mais demanda. Mas não necessariamente acontece. E aí, de repente, a gente pode desenvolver um modelo que ele vai aprender a responder quando que necessariamente acontece e quando que não acontece. Quando você precisa fazer isso. Exatamente. Então, esse casamento, ele acaba fortalecendo ali a área de pricing. Uma área de pricing sem essa capacidade de previsão, de tentar entender comportamentos, ela acaba não atingindo ali a sua maturidade ótima, vamos botar assim. Legal. A gente tem os problemas, nós conhecemos os problemas, às vezes a gente tem ideia daquilo numa linha muito, muito simples, né, de resolução. E aí você falou sobre a capacidade de trazer, de fazer essas correlações e tal. Curiosidade, tem algum fator externo que vocês não olhavam antes e falavam, puxa, olha, a gente não tinha se ligado nisso aqui e agora isso aqui é um dos fatores principais de decisão ou está dentro de um dos fatores, assim, existe não precisa nem falar qual, porque de repente é a questão do segredo do negócio aqui, mas existem indicadores que vocês não tinham isso dentro do modelo que vocês tinham antes ou do cálculo que vocês faziam antes e que a inteligência acabou trazendo, deu luz naquilo? Isso aconteceu? Curiosidade, tá? Não sei se aconteceu pra Susan necessariamente, mas pra mim aconteceu. Aconteceu. Te ajudando a responder, aconteceu. Porque uma das coisas, né, que eu tava falando aqui, que é um uso de baixa expectativa de modelo, de alta expectativa. Baixa expectativa, eu só quero acertar o futuro, pouco importa como que eu acerto o futuro. Se você quiser fazer um bom uso do modelo, mas o que te faz acertar esse número? Okay. E aí, uma das coisas que você coloca é a importância dessas variáveis. Essas variáveis são importantes pra tua curva. Na hora que botou a lista, nossa... Uau. Cara, uau, legal, essa aqui é importante mesmo, né? Isso muda muita coisa no mindset da equipe, né? Porque foca o seu olhar, poxa, galera, tem esse trabalho que a gente precisa fazer. Exatamente. Muito legal. E assim, que a gente estava falando da inteligência encontrar ali correlações cruzadas, inclusive, né? Porque se a gente for fazer a gente tentar encontrar correlações individualmente, então a gente tem uma variável resposta que a gente quer procurar, então a informação ali que a gente quer, tipo, vamos pegar na demanda e tudo mais, né? E a gente pode correlacionar ela um a um, que o ser humano faria, né? Com outras variáveis, né? A gente vai ver, essa tem correlação com tal indicador. E a demanda também tem indicador com o investimento que você faz. Com a cor do seu produto. Você fala, tem correlação com tudo. Só que na hora que você coloca tudo ao mesmo tempo e começa a olhar, ele fala, não, isso é porque essas aqui, elas era coincidência, tá? Isso era coincidência, tá? A importância é essa daqui, tá? E até a Susan falou aqui um pouco do tempo que tem para fazer o modelo, né? Existe um tempo. Hoje existe também solvers aí disponíveis, né? Não é uma aplicação ali, aplicativos que você dá um play e roda soluções de price, mas você tem solvers automáticos de modelos estatísticos. Você consegue, coloca um volume de dados lá e sai, né? Só que você tem que ter muito cuidado para usar isso daqui, né? Porque você tem uma criticidade ali, né? E isso leva um tempo quando você quer fazer um modelo melhor, né? Você tem uma base de dados, você tem que olhar criticamente para aquela base de dados. Vamos supor o seguinte ponto aqui, né? Então, a gente está vendo que, historicamente, a média de preço sua vem, sei lá, se mantendo constante e a demanda está aumentando. Você fala, nossa, a demanda está aumentando aqui e tudo mais, né? Mas tem muita coisa por trás, você tem que tomar um cuidado com os dados, que às vezes a sua curva de demanda está aumentando, porque, sei lá, você aumentou a venda, você aumentou, sei lá, unidades de lojas, alguma coisa do tipo de venda do seu produto, numa determinada região que naturalmente vendia muito, né? Que é um mix, vamos pensar um mix de regionalismo, e aqui e você manteve numa região onde você tem uma marca mais fraca, você se manteve concentrado. Você fala, nossa, a minha demanda aumentou e tudo mais. Não.
Não aumentou, cara. E se você não tiver um cuidado para fazer uma limpeza dos dados, para direcionar as respostas, você pode gerar conclusões erradas sobre o seu negócio, tá? Por isso que essa combinação entre um especialista de dados ali, de inteligência, junto com uma galera que conhece do problema, é fundamental, é essencial para qualquer uma das nossas... A gente sempre fala isso aqui, né? Isso é inerente ao nosso processo de trabalhar junto com o cliente nesse sentido. Deixa eu perguntar para ela, porque ela gostou da ideia. O que você achou lá? Você achou coisas diferentes quando vocês começaram a pôr mão de olhar esses dados? Vocês se surpreenderam? Não, com certeza, assim, aí eu não vou abrir a caixa preta aqui das variáveis, tá? Mas ali pelo nosso conhecimento tácito, que não necessariamente está 100% certo, a gente percebeu algumas variáveis que a gente achava que eram variáveis chaves, tendo menos relevância do que outras que de repente a gente nem olhava com tanto cuidado, com tanto carinho e tudo mais. Então, acho que ajudou a gente a elucidar um pouco e ter mais conhecimento e domínio do nosso negócio. Que uma coisa é você operar ali no dia a dia, você conhecer ali de forma mais tácita, né? Eu tô vendo isso, então você até, às vezes, cria correlações que não necessariamente humanas, que podem ser falhas, né? Naturalmente. E aí, quando você entra para um viés um pouco mais data-driven, que você começa a, de fato, encontrar essas correlações de forma ali mais... embasada, vamos botar assim, né? Você consegue ver por A mais B que aquilo acontece. Então, você começa a enxergar o negócio com mais propriedade, você começa a ter mais domínio. Então, acho que isso também ajuda a você ter mais embasamento ali para você tomar decisões. Porque, no final das contas, é um pouco disso, né? A gente que vive ali o dia a dia da operação qual decisão que eu tenho que tomar. E aí, a melhor forma é você tomar embasado. Exatamente. Legal. Não, fantástico. Nossa, gostei muito. Entendeu, hein? Olha também. Gente, deu nosso tempo aqui, tá? Mas gostei muito da conversa. Muito bom. Acho que a Susan tá convidada para voltar. Sem dúvida. Acho que a gente já vai deixar o convite. Sim, o convite tá feito já. Gustavo de casa, né? Gustavo de casa não precisa. Mas a gente sabe o esforço que foi feito, então a gente agradece já novamente pela... Não, eu que agradeço esse convite, assim, eu tô fascinada aí pela ideia, e aí quando o Gustavo me convidou, eu topei ali na hora, eu falei, vou dar meu jeitinho ali. Eu falei, vou dar só meu jeitinho aqui, mas já conta comigo. E aí, contem comigo aí pras próximas também, que eu tô super dentro. Legal, muito obrigada. Obrigada, Gustavo. Muito obrigado, eu pessoal agradeço. Que tá aí assistindo a gente, manda pra gente seu comentário, gostou, não gostou, o que você quer saber mais aqui. Vocês já sabem, né? Para quem está no YouTube, pode usar aqui a caixinha de comentários ou pode entrar em contato com a gente via qualquer rede social, tá? LinkedIn, Facebook, Instagram, tamo lá. Inclusive também no site da Unisoma, tem lá um link que leva direto para o Deep Talks, tem todos os episódios, né? E tem lá um formulário que chega direto para a gente. Então, querendo falar, dar sua opinião, dar sugestão, deixar perguntas, dúvidas, etc., pode entrar em contato que a gente está querendo saber o que vocês estão achando. Obrigada novamente, os dois. E até a próxima, pessoal.